Fala galerinha, tudo jóia, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao nosso 7º episódio aqui do Agrocast PR, o Agrocast do agronegócio, né? O podcast que está chegando como referência e a gente já se tornou o primeiro podcast aqui do sul do Paraná, né? A tratar assunto de agronegócio. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes, o pessoal que segue a gente, que escuta nossos episódios. Sejam muito bem-vindos para um novo episódio aqui e hoje a gente vai tratar assunto medicina, né, de animais, né, preventivo, medicina preventiva sobre animais. Vamos tratar assuntos de doença, o que fazer, precauções, enfim, vai ser um bate-papo muito legal e o nosso convidado de hoje é o médico veterinário Jandir Bernardi, que está conosco hoje aqui participando desse super podcast. Jandir, muito bem-vindo, cara. É um prazer ter você com a gente aqui no nosso podcast. Que seja muito bem-vindo aí. Prazer é tudo meu, Everaldo. Gratidão pela oportunidade de estar no seu podcast, comentando algumas coisas, tirando algumas dúvidas para os ouvintes, para produtores. É com grande honra que aceite esse convite. Nós que agradecemos, cara. Nós que agradecemos a tua presença aí. E medicina veterinária, cara. Medicina veterinária, o que te levou a decidir, não, eu vou fazer medicina veterinária, eu quero ser um... Então, Everaldo, eu me criei no meio rural, desde pequeno. Meu pai tem um sítio em Coronel Domingos Soares e sempre quis fazer medicina veterinária. Com 14 anos eu fui para o colégio agrícola ali em Cleveland, o Assis Brasil, onde me deu uma grande abrangência do que é a medicina veterinária. Hoje o pessoal fala assim, medicina veterinária, só vou cuidar de animais, isso e aquilo. É muito pelo contrário. Você tem um leque muito grande nessa área, falando sobre pequenos animais, grandes animais, produções de diversas áreas. Vamos colocar assim também a parte de ruminantes, grandes ruminantes, ovinos, caprinos, porque é um leque muito grande. E ali eu consegui ver o que é essa profissão tão linda que é a medicina veterinária e também conhecer um pouquinho mais. Lá comecei a fazer estágios supervisionados, eu fiz com profissionais ali de Santa Catarina, do Dr. Museu Can, e fui estudando e gostando dessa área, até que eu fui em 2007 para União da Vitória, na Uniguaçu, e me formei em 2011 em medicina veterinária, médico veterinário. Olha aí, cara, que bacana. A medicina veterinária, cara, com a medicina atual, você ser específica, assim, numa área ou não? O curso de medicina veterinária você vai abranger assim, quando você fala assim, é veterinária, atende de cachorro, de gato, de bovinos, mas dentro da medicina veterinária são vários leques, onde você tem pequenos animais, grandes animais e pequenos ruminantes, e já pega grandes animais, bovinos, equinos, tem a área de silvestres também, que é mais a parte daqueles animais, onça, cachorro do mato, lobo, tem a área de aves. São várias cadeias dentro de uma única profissão e também junto disso tem a área de preventivo da parte de vigilância sanitária, onde que vai cuidar de uma agroindústria, qualidade de alimentos. É um leque muito grande. Então quando se trata de medicina veterinária, às vezes a pessoa fala, tem que entender um pouco de tudo. Não, a pessoa se forma e a partir dali ela vai se especificar, fazer uma qualificação numa área específica. Eu quando me formei, a minha área em si era clínica de ruminantes. Hoje está dando uma migrada um pouquinho mais na área de pet, que é uma área que está em forte desenvolvimento, né, que está crescendo muito na cadeia, mas ainda tenho minha paixão pela área de bovinocultura. Bovinocultura e também a parte de pequenos ruminantes, que seriam ovinos e caprinos junto disso. Ou seja, o leque é muito grande. Mas a gente trabalha indo com os produtores rurais, a gente vai atendendo a demanda conforme tem na propriedade. Porque hoje uma propriedade rural não é só bovinos, lá tem bovinos, tem equinos, tem ovinos, caprinos, também tem alguma coisa, tem algum açude que vai à piscicultura, que a gente também tem que entender um pouquinho disso. Já pega um pouco de aves de corte, seria uma galinha, a postura, que é de produção de ovos. Então o leque é muito grande na nossa área. E nisso cada um vai se aperfeiçoando e vai vendo as suas necessidades, fazendo uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, para trabalhar em cima disso. Você falando em aves, Jandir, ali agora que você tocou em aves,
A medicina veterinária, ela é meio parecida, vamos dizer, com quem também está fazendo agronomia. Eu falo no sentido assim, pessoa de uma família, eu vou me formar em medicina veterinária e outra agronomia. É a mesma coisa, por exemplo, chega um familiar para você, o meu gatinho tá assim, minha galinha tá assim, e pede uma orientação sua? Sim. Agronomia, veterinária e zootecnia são 3 profissões que sempre caminham junto. Um depende do outro. A agronomia, vamos colocar assim, ele vai trabalhar mais em termos de veterinária, ela abre na área de nutrição animal, fazendo uma formulação de ração, uma dieta. Ela também auxilia parte de produções de pastagem, né? A adubação de uma pastagem, a qual melhor pastagem ser utilizada, trabalha junto, assim como a zootecnia. Eu digo assim, um complementa o outro. Porém, a veterinária vai ter mais o leque da parte de saúde animal, né? A parte de zoonoses, a parte de produções de alimentos derivados, que vão ser embutidos, né? Vamos colocar assim, a partir do momento que você vai abater um animal, vai transformar em carne. Tudo isso tem um processo. A veterinária vai trabalhar mais em cima disso. Zootecnia, por exemplo, é um leque que é junto da veterinária, só que é uma outra profissão que trabalha a parte de melhoramentos de pastagem, que vai trabalhar a parte de melhoramento genético, que vai se desmembrou da veterinária. Assim como a agronomia, vamos colocar assim, o que separa o agrônomo do veterinário? A parte de uma lavoura de soja. O veterinário não pode ir prescrever um veneno, prescrever um herbicida. Eles são áreas aí que vai se separando no decorrer da profissão. Mas um trabalha sempre em conjunto com o outro. Um auxilia o outro até o final da produção. Faz uma complementação, né? Complementação. É como se fosse uma física, química e biologia, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Isso aí, Geraldo. Cara, você falou em nutrição animal. O pessoal que está nos ouvindo aí, tenho certeza que a maioria que está nos ouvindo ali, eles já estão se perguntando o quê? Estamos falando isso, aquilo, mas você tocou nutrição animal. A gente chegou já na época do inverno aqui na nossa região, mas não especificamente vamos falar só sobre inverno e verão, mas vamos debater um pouquinho sobre doenças que atingem o gado de corte, pequenos animais como o pet que você falou. Agora no inverno, ali, na questão pet, ali. Tem alguma doença que ataca mais os animais, os cachorrinhos, os gatos? Eu acho assim, vamos colocar não só o pet, mas a principal causa de toda qualquer, eu vejo assim, começa pela verminose. Ou endoectoparasitas, que seriam pequenos animais, pulga, o próprio carrapato, e nos grandes, mosca, carrapato. Eu acho que a chave para toda e qualquer doença é você trabalhar a prevenção, que seria o quê? Primeiro é prevenir a verminose, que seria dar um vermífugo de boa qualidade para os animais, entendeu? Que você tendo isso, a imunidade do animal vai se elevar. Você vai prevenir que atinja alguma outra doença. Vamos colocar uma criança, que é mais fácil da gente entender, gosto muito de comparar. Quando você tem um índice de verme, seja intestinal em si, vai ocorrer o que? Outras doenças, com a imunidade, começa a dar uma gripe, começa a dar alguma outra coisa. E a mesma coisa cai para a linha de pet, por exemplo, um cachorro, um gato. Um cachorrinho novo, primeira coisa que tu faz antes de trazer para tua casa, já com 30, 40 dias, faz o vermífugo. Dali 7 dias, você vai fazer uma preventiva, que seria uma vacina para prevenir a óctopla, né, que é para a peste do sangue e N outras doenças. A mesma coisa vamos colocar para bovinocultura. Quando a gente fala em prevenção de doença, a primeira coisa, vamos fazer o beabá. Prevenir um carrapato, uma mosca, tendo isso em dia, prevenindo o carrapato, você já vai prevenir uma babesiose, uma plasmose, que seria o vulgo amarelão, vai prevenir alguma outra doença junto disso. Em casos de grandes animais, que é mais a minha área, vamos colocar assim, a prevenção do amarelão seria você fazer um rodízio de piquetes. É difícil a gente ter numa propriedade conseguir colocar 21 piquetes ou 30 piquetes, largar o gado todo dia num. Mas colocar assim, fazer de 3 a 4 piquetes, que no último piquete leve para chegar no primeiro ali de 20 a 30 dias. Por quê? O ciclo, tanto
da pulga, tanto do carrapato, tanto da mosca, é esse tempo, de 0 a 30 dias, né? Que são as fases dos vetores, né? Do que vão transmitir a doença. Isso vamos pegar um cachorro. Eu tenho uma infestação de pulga na minha casa e eu passei o veneno hoje, dali 7, 8 dias, 10 dias voltou, porque são 3 estágios. É o adulto, daí tem a larva e tem o ovo. Ou seja, a gente tem que quebrar todo o ciclo. A mesma coisa o carrapato. Tem o carrapato que está no bovino, tem o carrapato que está no pasto e tem aquele ovo que vai eclodir. Ou seja, a gente tem que quebrar o ciclo da verminose ou do que está acometendo o animal. Por isso que é interessante fazer essa prevenção. É a melhor forma de você evitar. Outra coisa que é importante, além de você prevenir, vamos pegar de parte de bovinos, fazer os banhos com colosso, com puron, que vai ajudar a diminuir esse ciclo. E também tem muitos sais minerais que ajudam a prevenir. A questão é, vamos colocar assim, geralmente endo e ectoparasita vai ter a maior ocorrência quando? No verão, por causa do que alta temperatura, e também vai ter a mais ocorrência de chuvas, né? Que vai proliferar e aumentar isso. A mosca do chifre, o próprio carrapato, o berne, também no caso de pet, a parte das pulgas. E com isso a gente começa a quebrando o ciclo a prevenir, né? E você entra com sal mineral de boa qualidade, no caso de bovinos. Você pega na parte de pet uma ração de boa qualidade, uma ração ali que tem um índice de proteína melhor, e você vai também, cada espécie animal tem o seu sistema digestivo, ou seja, tem uma ração, tem alguma coisa que vai ajudar. Uma causa comum, vamos pegar bovinos e ovinos, que em si são 2 ruminantes, porém, bovino grande ruminante, o ovino, que será a ovelha ou a cabra, pequeno ruminante. Ali nessa parte nutricional, o sal diferencia um para o outro, porque a exigência de um elemento, de um mineral, pro bovino é uma coisa, pro ovino é outra. Por isso que às vezes o produtor, ao comprar sal que tem as espécies, é pegar um sal específico para bovinos, ou seja, de corte ou de leite, e um separado para ovinos, e que vai diferenciar, né, um para o outro. Vamos colocar também assim a mesma coisa, a ração. Uma ração para vaca de leite tem várias fases na lactação dela. Então tu pode pegar uma ração com alto teor de proteína para quê? Para aquelas vacas que estão na fase de produção, no início de pique de lactação, que é uma ração específica para aumentar a produção de leite dela. Uma ração de 20, 22 com alta porcentagem de energia, que vai aumentar a produção de leite do animal. Mas vamos colocar uma vaca em final de produção ou uma vaca de corte, ela não necessita tanto de proteína, e sim de energia. Então tu pega uma ração 14, 15% de proteína, mas junto disso com alto teor de energia. Que é a energia? O milho ou o amido, que vai aumentar e fazer a engorda mais rápida. Entendeu? E conforme a produção da vaca, vamos colocar uma vaca de leite, a cada ali 3 a 6 litros de leite, 1 kg de ração, chegando até seus 6, 7 quilos, daí você já corta essa produção. Junto disso, sal mineral, tem um sal de boa qualidade. A gente usa muito, vamos colocar o proteinado agora no inverno. O que seria? Sal proteinado aumenta a proteína, você não tem uma aveia, você só tem um pasto mais seco, né? Na nossa região, por causa da geada, por causa do tempo nosso frio, você entra com alta proteína, que vai fazer com que aumente a proteína, e a digestibilidade do pasto vai estar melhor. Chegando o verão, que é o broto do pasto, ou na aveia, que é um pasto verde, a proteína vai estar em alta. O que você faz? Entra com um pasto, um Fosbov 30, Fosbov 40, para diminuindo a quantidade de proteína ou de ureia necessária. Porque com isso você vai ter um churril, vai ter aquele efeito sanfona, né? Uma coisa que eu gosto muito de indicar, por exemplo, em bovinos agora, nessa fase, toda troca de pastagem, falando em prevenção de doença, a gente utilizar prevenção, fazer um
em bovinos de corte, canto de leite, fazer um modificador orgânico, que seria vitamina, entendeu? E junto disso a gente já entrar com uma vacina do carbúnculo, que é para evitar que que dê neles o carbúnculo no animal. Porque o animal está magro, vai para uma aveia ou vai para uma troca de pasto, estresse, fator estresse. Esse fator estresse vai fazer com que o animal tenha o carbúnculo, que geralmente vai dar em animais gordos. Então você fazendo o modificador orgânico, você vai trabalhar com que aumente vamos colocar, os nutrientes do animal, né? As funções orgânicas do animal vão trabalhar melhor, e com isso o animal não vai ter aquele churril ou aquele emagrecimento exagerado, porque a parte nutricional dele vai estar em dia. Você associando então sal mineral e prevenindo é a melhor coisa que a gente tem. Eu acho assim, a gente sempre, não adianta a gente tentar curar o animal, ou o veterinário não é para curar, e sim tentar prevenir a doença. Fazer um beabá bem feito, o feijão com arroz que a gente fala, sim, de uma forma melhor, né, Everaldo? Exatamente. Eu ia até comentar relativo ali, até você já explicou totalmente ali, na questão da nutrição animal, ela já entra específico dentro de uma cadeia alimentar, né? Fazendo uma prevenção antes, ou seja, dependendo da doença ou de algo que pode acontecer com o animal, pode ocorrer, tem muita relação a ver com a forma do alimento dele, né? Como ele está sendo alimentado, como está sendo a área de manejo dele, né? Isso, eu vejo muito assim, tem muitas pessoas, muitos produtores que a gente visita hoje, que o sistema de manejo deles ainda é a campo. Planta uma aveia e larga o bicho pastar meio à vontade. O que acontece? Vamos pegar bovinos, seja de corte ou de leite. O instinto do bovino, ele caminha e ele vai comer caminhando, certo? Daí o que acontece? Ele tem uma veia, por exemplo, de 30 a 40 centímetros, que é o ideal para você largar, né? O animal encheu a barriga, ele vai caminhar. E nesse passo que ele vai de caminhando, nesse pastoreio, ele também está amassando e está impedindo com que o pasto brote. Por isso que o ideal é tentar fazer piquetes na lavoura. Pode fazer com cerca elétrica, certo? E vai lá, deixa um dia, 2 ou 2 horas de pastejo, porque o animal é tipo a gente, você vai lá, faz um prato de comida no almoço, aquilo lá é o suficiente. Depois o que tu vai fazer? Vai descansar. O bovino é a mesma coisa. Ele tem aquele pico, uma vaca de 400 kg, ele vai comer ingerir de 5 a 10% de alimento, certo? Ele ingeriu isso, depois o que ele quer? Tomar uma água e descansar. Se você deixar ele num campo aberto, ele tá de barriga cheia, ele tá com água, ou de duas uma hora ele vai deitar no pasto, que você tá perdendo ali uma área de pastagem, porque imagina uma vaca de 400 kg deitando em 1 metro, 2 quadrados, tá amassando. É uma área que tu perdeu de aproveitar esse alimento. E outra, ele vai começar a pisotear a terra. Tem muita gente que fala assim que não arrenda áreas de pasto para bovino, muitos arrendatários que não querem bovinos na área, mas por causa disso, começa a compactar o solo. No verão, vai ter percas na produção de soja ou de milho. Estudos falam que de 15% a 20% de perca na área. Tem gente que fala até mais. Por isso que muitos lavoureiros não querem bovinos nas áreas de plantio de soja, de milho, e preferem deixar descansando. É por causa da compactação do solo, né? Aí que você tem que ter aquele bom senso. Tô fazendo um bom rodízio de piquete. Você sempre vai ter pasto crescendo e pasto novo pro gado. O que muito indica assim, vamos colocar, uma área de aveia é nunca tentar deixar baixar de 5 a 10 centímetros a área de pasto. Ou seja, quando você vê que está abaixando, vai lá, olhou assim, deu um meio palmo, 5 dedos, você tira o gado. Porque a pastagem tem como é que eles falam, o ponto de rebrote. Até 5 a 6 centímetros a planta consegue perfilhar e rebrotar. Abaixou disso, que fica só o caninho da aveia ou da zevém, tudo, a taxa de rebrotar do pasto diminui e não vai ter aquele crescimento ideal. Então, se você conseguisse fazer, vamos colocar,
uma área ali de... Não vamos colocar um piquete por dia, mas conseguir fazer 4, 5, 6 piquetes no inverno, você vai fazer com que rebrota mais ligeiro o teu pasto. E também junto disso, no verão, conseguir se fazer isso, você está diminuindo e está quebrando o ciclo dos endoectoparasitas, que seria um carrapato, que seria a mosca do chifre, o próprio berne, porque você não está direto o animal em cima desse pasto. E também os parasitas internos, porque vamos pegar um animal que fica direto em cima da área de pasto, na área de pastejo, ele está defecando. Naquilo lá, quando ele cai, ele libera os ovos dos parasitas. Automaticamente, quando o animal vai comer, já passa por cima do esterco, por cima disso, ele já está comendo de volta, ingerindo os parasitas para dentro do seu organismo. Por isso que é bom você sempre fazer o rodízio de piquete, no mínimo 21 dias, né? Mas se você conseguir deixar 15 a 30 dias até voltar, aí você faz ali 4, 5 piquetes, deixa, vamos colocar para facilitar, 4 piquetes, deixa 10 dias, ele vai levar 40 dias para voltar no primeiro piquete de novo, né? Se você não conseguir fazer um piquete por dia, mas mesmo assim você está fazendo a quebra da produção. Por isso que é bom a gente sempre ter em mente esse rodízio de piquetes, colocar isso no nosso dia a dia, né? Uma coisa que eu sempre falo: a minha propriedade não tem nada de carrapato, não tem nada de mosca. Sempre é bom você ter um pouco de carrapato no animal. Não vamos deixar isso uma infestação muito grande. De 100%, deixar em 5%. Por quê? O que acontece? Tendo esse carrapato, tendo um pouco de mosca, o animal está produzindo anticorpo, imunidade para combater a doença. Tem muitas propriedades que eliminaram completamente a mosca, o carrapato. Dali a pouco você traz um animal de fora que tem 1 ou 2 carrapatos e começou a infestação. Caiu no animal que nunca teve contato, ele adoece e morre. Teve propriedades que aconteceu isso. Até ali em Coronel, teve em vacas de fora, não tinham contato com a nossa realidade. Ao vir para cá começou a adoecer e vir a óbito. Por causa disso, ele não tem imunidade. É igual, vamos pegar a vacina da gripe. Quando você toma, você está colocando dentro do teu organismo uma pequena quantidade do vírus e o teu organismo vai produzir os anticorpos para combater essa doença. Seria mais ou menos isso que vai acontecer você tendo um pouco de carrapato, um pouco de mosca ainda. Mas tudo aquilo controlado, né, Everaldo? Uma coisa interessante aí, gente, que você falou, eu acho que a maioria do pessoal, né, tanto do pequeno agricultor, do grande, tem essa mentalidade de, como você falou, querer banir tudo, né? Tirar tudo que tem de mosca, carrapato, excluir tudo. E você tocou num ponto importante. Então é crucial ter uma porcentagem mínima ali, controlada, né? Justamente para o animal gerar esse anticorpos e estar preparado também, né? Para caso vá para outra região, para outra propriedade, pegar, ele já está adaptado, vamos dizer, com isso, né? Isso aí. Sempre é bom você deixar um pouco, ter um pouco. A mesma coisa, tu vai comprar um animal de outra região. Antes de você largar com os teus animais na tua propriedade, tu fazer um piquete de quarentena, que deixa o animal conhecendo a realidade do nosso clima. Porque a nossa região é uma região, fala assim, atípica, por causa que é frio. Tu vai ali pro norte do Paraná, é calor. Tu vai para outros lugares, é quente. Nós ainda aqui temos a realidade do frio, né? Vamos pegar Mato Grosso. É a estação dividida, estação da chuva e estação da seca. Nós temos 4 estações. Ou seja, quando o animal vem, por exemplo, do Mato Grosso ou de uma região mais ao norte, ela chegando na nossa região, ela vai ter aquele baque de temperatura. É como se fosse a gente, natural de Palmas, natural de Coronel, simplesmente sair hoje daqui e vamos lá para o Mato Grosso. É quase certeza que a gente vai estranhar ou vai dar uma gripe, vai dar alguma coisa na gente, porque o clima é diferente. Então a gente, ao trazer animais para cá, ou mesmo a gente vender animais para outros lugares, a gente já falar para quem está comprando, ó, faça um vazio sanitário de uns 40 dias, deixando... vazio sanitário, a gente quando tira o animal do lugar.
a gente deixar ele em quarentena, um piquete em observação para ele fazer essa adaptação ao lugar, né? E com isso, antes mesmo de trazer também o animal, ou tu vai comprar um animal de Palmas e levar para Coronel, fazer um preventivo do amarelão, hoje temos o Imicarb, o Imisol, o Isoote, e junto disso fazer um preventivo do carbúnculo. Eu indico também o modificador orgânico que eu falei anteriormente e expliquei. Para o animal entrar na propriedade, ele já está com uma prevenção, né, da doença. Outra coisa que eu recomendo muito, vamos falar assim, quando tu for comprar uma vaca de corte ou de leite, quando tu for comprar um touro, seja de quem for, exigir exames de brucelose e tuberculose. Porque você não faz, vamos colocar lá, comprou o touro, pagou 8, 10 mil. Uma propriedade que você não sabe por onde passou esse touro, né? Passou às vezes em 4, 5, 6 lugares antes de cair na tua. O animal é positivo para brucelose. Ao entrar em contato com as outras fêmeas, ele vai disseminar a doença. Ou, não vamos pegar o touro, você comprou uma vaca de leite, vindo de alguma outra propriedade que você não sabe a origem, certo? Introduziu ela na tua propriedade. Dali a pouco ela criou. No criar, ela liberou a placenta, outras coisas ali, secreções. A vaca foi ali, cheirou, lambeu, está contaminando o animal. Dali a pouco de uma vaca você está com 4, 5, 10, 15, 20% do teu rebanho infectado, quando mais até todo o animal. Brucelose e tuberculose, a partir do momento que você tem na propriedade, fez o exame e é positivo, essa é abater o animal. Ou seja, uma vaca que vale hoje, por exemplo, 5, 6 mil reais, ou até mesmo 10, 15, o governo vai te pagar ali a preço de carne. Tu vai ganhar 500, 600 mil reais. Ou seja, por causa de um exame que talvez vai te custar 100 reais, você está perdendo um animal que vale 5 mil, né? Outra coisa muito importante que eu falo é que a gente tem que cuidar ao trazer animais de outros lugares, e até mesmo na nossa propriedade mesmo, é com relação a IBR, BVD, Neospora e Leptospirose. Está tendo com muita frequência em nossas propriedades. Porém, não se trata de uma zoonose que vai passar para o homem e por algumas coisas não é tanto cobrado de outros vamos colocar, do órgãos não governamentais, mas causam grandes prejuízos para a propriedade, porque são aquelas doenças que a gente não vê. Vamos falar da IBR, leptospirose, na Neospora, causa aborto. O animal, ao entrar em cio, ele vai repetir e vai abortar. São doenças silenciosas. Qual é a forma de prevenção? É a vacinação. Daí o produtor fala, é caro. Concordo, uma vacina para um animal hoje está variando de 9 a 12 reais a vacina, certo? Uhum. Porém, um aborto, uma vaca só aborte, hoje um bezerro tu vai vender a 2, 3 mil reais para frente, agora com a queda dos preços do gado, né? Mas vamos colocar ali, se tu tem 100 animais, se 10 abortou e você não viu, tu tem um prejuízo enorme para frente. Ou seja, é uma doença assim que você não vai ver no teu dia a dia, porque você não está vendo abortar o animal, igual uma brucelose que aborta no terço final de gestação. Esse eles abortam antes. E você vai ver às vezes uma vaca, você acha assim, a vaca está prenha. Fica 1 ano, fica 2 anos, e esse animal tem um custo para o produtor, porque está sendo indo vacinas, está indo sal mineral, está indo alimentação, né? E você acha que ela vai criar e ela não cria. Ali vai se passando, ali a pouco tu vai lá, chama o veterinário, não tá prenha, tá vazia, o que tem que fazer? Vamos mudar para descarte. Mas tudo isso tu vai e olha lá, ela tá com uma IBR, tá com uma leptospirose. Quando esse tipo de exame tu pode fazer um exame laboratorial, é o mais indicado para confirmar a doença. Mas vamos pegar uma fêmea, ao abrir a vagina dela você vê um monte de pontinhos, né? E você vai montando um histórico da propriedade até você fazer a vacinação. É claro que, vamos pegar a Neospora, não se tem a cura. Então, quando você chegou a ter Neospora, a melhor forma é prevenir.
deu no animal, a melhor coisa é sacrificar e eliminar da propriedade. A neóspora vai se passar através, vamos colocar cachorro, quando vão colocar em bovinocultura de leite, que tem esses sistemas fechados, né? O cachorro vai lá e defecou na comida da vaca, ou galinha junto. Isso aí vai passar para que o cachorro é o hospedeiro definitivo da neóspora, passa para o animal. E nisso ali vai contaminando tudo. Vamos impedir que os cachorros não tenham mais na nossa propriedade? Não. O cachorro no lugar dele, a vaca no lugar dele. A mesma coisa a galinha. Hoje tem muitos falsos positivos com relação à tuberculose, porque está dando tuberculose aviária. Por isso que quando o veterinário for na propriedade, fazer os 2 exames, tuberculose bovina e tuberculose aviária. A bovina não altera a aviária, porém a aviária dá alteração na bovina. Uhum. E aí que você tem que... a bovina não altera a aviária, mas a aviária pode alterar na bovina. E você vai fazer a comparação, né? Opa, deu tuberculose bovina e deu aviária. Então, é positivo. Deu aviária, mas não acusou a bovina, falso positivo devido a isso. Como que se faz? O que acontece? Contato com galinhas, essas câmeras de aviários que se jogam no pasto, a longo prazo pode dar isso. Então, é tudo coisa que a gente vai prevenindo e a longo prazo melhorando nossa propriedade, né? E essa questão desses exames para IBR ou tuberculose, pro produtor ali rural, para fazer um acompanhamento, eu fiz agora, solicitei você foi lá na minha propriedade, pediu os exames, fez tudo. Daqui quanto tempo eu tenho que fazer novamente? É necessário ter um prazo assim para estar fazendo um acompanhamento? Tuberculose e brucelose é exigido, dependendo para os produtores de leite, a cada 6 meses ou a 1 ano, dependendo do laticínio. O produtor, daí o laticínio mesmo disponibiliza um médico veterinário credenciado a ele, ou o produtor escolhe o médico veterinário de sua escolha, certo? Essa é a exigência, porque é uma zoonose. Tuberculose e brucelose, através de um leite contaminado ou a carne, pode passar para as outras pessoas. Ou seja, é exigido, o Ministério da Agricultura, junto da ADAPAR, exige que você faça o exame da brucelose e da tuberculose em todos os gados da propriedade de leite, né, que estão em lactação. Então, é uma exigência obrigatória. Já a IBR, BVD, neóspora, não é obrigatório porque não se trata de zoonose. Ou seja, aí que eu te falo, é uma doença que às vezes passa despercebida. Por isso você vai ver mesmo quando a vaca está em aborto. Abortou um animal hoje, abortou um mês que vem. Você acha que vão colocar 10 animais, tem 3, 4 criando e as demais estão só abortando. Por isso às vezes você faz a prevenção, que seria a vacinação da IBR e dessas outras. Uma doença, uma vacina que o próprio produtor pode fazer. Já no caso da brucelose bovina, quem tem que fazer é o médico veterinário. Por quê? É uma doença que passa, quando for fazer a vacina, pode passar para o homem. Até hoje, se você for pesquisar, o maior índice de brucelose e tuberculose está com os médicos veterinários, porque trabalham diretamente com o vírus. Entendeu? A contaminação de uma forma indireta. Pode ser pela vacina, que é o vírus vivo. No caso, quando eu comecei a trabalhar, eu peguei a brucelose. Estourou um frasco de vacina no meu braço, tinha um corte, passou 15 dias, fui fazer o exame, fazer o tratamento. Na época foi 4 meses de tratamento. Ou seja, tem muitos produtores que pegam também devido a tomar um leite que não é fervido, certo? A comer uma carne crua. Tem muitas pessoas que têm o hábito, por isso que é bom sempre ferver o leite, a carne sempre bem assada, né? Para evitar esse tipo de contaminação. E propriedade de leite sempre vão fazer o exame a cada 6 meses ou a cada 1 ano, conforme o laticínio pedir. Interessante, é bom que tem produtor que não está muito antenado assim, né? Ele acha que, por exemplo,
fez uma vez, pode ficar ali até 2 anos sem fazer, né? Então já ficou uma dica importante aí para você, que é produtor aí, entrar em contato, né, com o seu médico veterinário de preferência, ou até mesmo com o Jandir que está com a gente aqui no AgroCast hoje, entrar em contato para manter seus animais aí, sua propriedade aí em dia. Jandir, os animais em geral, ali, tanto de grande porte, pequeno porte, eles estão expostos ao ambiente, né? Principalmente em propriedade rural, vamos falar assim de gado, ovino, estão expostos à natureza, né? E à noite a gente tem lugares e região que tem morcegos, né? E a gente se vê muito falar do ataque de morcegos em animais. Aqui na nossa região, Palmas, Coronel, aqui, já houve casos assim, de morcegos atacados animais, alguma doença relativa, doença do morcego em animais aqui? Então, Everaldo, o morcego vai cometer a raiva. Graças ao nosso bom Deus, a raiva nunca foi diagnosticada em nossa região. Mas propriedades rurais já têm históricos de morcegos. A gente vê mordidas em cavalos, em bovinos. O aconselhado viu que tem um morcego acometendo, pegando um animal, comunicar a ADAPAR. Aqui em Coronel nós temos a Bruna. Comunicar a Bruna, ela vai lá e vai tentar fazer uma investigação no local para fazer um controle desses morcegos. Por que não é recomendado que o produtor vá lá ele mesmo e faça? Porque se porventura esse morcego tiver o vírus da raiva ali alojado nele, passa para a pessoa, não tem cura. Ou seja, viu que comete morcegos, tentar procurar onde que ele tá, onde que é o lugar. Geralmente vai ser num toco de uma árvore, vai ser numa caverna, vai ser num lugar fechado, escuro, certo? Ou viu que esse morcego tá pegando o animal, tá vindo morder e tal, você já comunica a ADAPAR. Ali a ADAPAR vai te indicar o uso de uma pasta preventiva que o morcego ao morder o animal vai se contaminar e vai passar para os demais animais porque o morcego vive em cavernas com outros animais, né? E um vai passando para o outro, vai ter talvez a captura desses animais através de redes para ver se tem ou não a raiva junto deles, certo? A melhor coisa então, tem casos, né, geralmente propriedades mais isoladas, nos interiores de Palmas, de Coronel, o próprio Mangueirinha ali, em divisa com Bituruna, que tem ainda a ocorrência de morcegos virem pegar animais. Porém, graças ao nosso bom Deus, vamos colocar assim, não se tem a raiva vinculado a eles. Mas se o produtor vê que está tendo foco do morcego, eu indico já ligar para a Bruna, aqui de Palmas, da PAR, e ela vai fazer o controle. Nunca o produtor ir fazer esse controle, porque o risco para a saúde dele é muito grande. É sempre bom fazer essa prevenção, né? É a prevenção. Ali, porque é típico, né? Do produtor, por exemplo, viu atacando, ele mesmo, assim, pela ação própria dele, né? Já sair investigar, né? Ver onde é que tá tudo. Então já fica a dica que é a melhor opção chamar aí a Bruna da ADAPAR, né? Isso. Viu que tá o animal, tentou achar onde que ele fica durante o dia, né? Aonde que é vamos colocar assim, a casa dele, o hospedeiro onde ele fica. Localizou, comunica a Bruna da ADAPAR e ela vai lá e ela vai ver com a equipe da ADAPAR para fazer isso. Jamais o produtor tentar ir lá e eliminar onde está o morcego. E até é uma equipe já especializada, né? Até para fazer a remoção desses animais, tudo, né? Já tem os equipamentos, a estrutura já própria para isso, né? Justo. Ali. Jandir, puxando nesse mesmo assunto, já tocou no morcego, mas você falou anteriormente ali, falando a questão de verminose e tal. Você deu um tratamento de verme para mim, eu cheguei a pedir para você, assim, meu cão tá com verme, você me receitou lá verminose pro meu cão. Tipicamente, a gente que conhece bem, eu já vi casos assim, de costume da pessoa, por exemplo, ter um remédio de verminose para um animal, tá sobrando ali na minha casa ali.
e uma outra espécie lá também está com verminose, ele vai querer fornecer aquele ali para outra espécie. Tem essa possibilidade ou cada espécie, cada animal, ele tem um tratamento específico para o verme? Não, geralmente o princípio ativo dos vermífugos são o mesmo. O único cuidado que a gente deve ter é com relação à dosagem. Vamos colocar uma ivermectina. É 1 ml de vermífugo para cada 50 kg de peso. Vamos pegar então um cachorro que pesa 1 kg. Eu teria que dar 0,01% de ivermectina para esse animal. Porque se eu der a mais, eu estou fazendo o que? Uma intoxicação. O princípio ativo geralmente é o mesmo. Pode mudar abamectina, doramectina, ivermectina. Vamos colocar, tem outros produtos na linha também com outros princípios ativos. Porém, pro animal, o que vai mudar mesmo é a dosagem. É aí que a gente tem que ter cuidado. A mesma coisa, vamos pegar um cachorro, um pincher ali pesa 1 kg, 1,5 kg, 2, ou um pincher zero pesa até menos, e pegar com um cachorro que pesa 20, 25 quilos. A dosagem vai ser maior. Então eu não posso pegar a mesma quantidade para um cachorro de grande porte e utilizar para um de pequeno porte, porque eu vou causar uma intoxicação. Entendeu? Porque até o pessoal tem por costume, né? Por exemplo, você fez uma boa citação aí de um cachorro de grande porte e um pequeno porte. Tem, por exemplo, tô dando, só por exemplo, né? Ali, 5 ml para o meu cão que é de grande porte. Eu tenho um pinte, como você citou de exemplo, então se eu estou dando 5 para o de grande porte, eu vou dar 2,5 para o pinte. Mas não é bem isso, né? Não, você tem que fazer tudo. Eu sempre, a maioria dos colegas, eles já vão fazer uma matemática ali em cima para dissolver essa dose. A mesma coisa de medicamento, entendeu? Vamos pegar uma vaca. A vaca pesa 400 kg. Chama lá o veterinário, fiz 10 ml de terramicina e 5 ml de Ganazeg, mas a vaca não curou. Não cura. A terramicina, por exemplo, é 1 ml para cada 10 kg de peso. Ou seja, uma vaca de 400 kg você tem que fornecer 40 ml. É diferente de vamos pegar um Kinectomax, que é enrofloxacina. Tu já vai dar 1 ml para cada 40, 50 kg de peso. Ou seja, antes de querer medicar o animal, não estou dizendo se o produtor não deve, o produtor deve. Ainda mais numa época de às vezes a gente está num momento de crise, fazer. Mas antes consultar a bula do produto, ou até mesmo pedir uma dica para o veterinário, para alguém que entende um pouquinho, que quantidade eu posso fazer, para evitar com que depois a gente vai lá fazer, não vai fazer o efeito. Porque ele já teve uma dosagem de um animal de 400 kg, eu fiz 10 ml, é pouco. Ele já vai ter ele não vai agir tão bem como se fosse a dosagem certa. Até mesmo ver se o produto é uma terramicina LA. O que seria? É longo alcance. Ele vai agir no animal por 7 dias. Uma terramicina normal, às vezes você vai ter que repetir um pouco mais de tempo. Tudo isso vai de conforme a doença e a orientação que você vai ter. Então não conseguiu falar com o veterinário e você viu que o animal tem a certeza que está, por exemplo, com amarelão, olhou a mucosa do olho, está bem amarelo, olhou a orelha, começou a lá, é amarelão, certo? Então vamos fazer uma terramicina e vamos fazer um Ganazeg. Porque quando a gente fala de complexo de tristeza parasitária, a gente está tratando de duas doenças junto que dão os sintomas parecidos. Por isso que você associa esses dois medicamentos. A não ser que você queira utilizar um imizol, um imicarb, que já é para as duas junto. O princípio ativo dele combate as duas doenças, né? Interessante, cara, interessante. E outra coisa que também a gente, no decorrer da conversa, é bom que vai fluindo e o pensamento da gente também vai junto com o que você está explicando, gente. O que a gente está comentando aqui vale para o produtor rural que tem sua propriedade, sua chácara, sua fazenda, mas também essa prevenção, essa precaução com os animais também vale, como aqui na nossa região a gente sabe que a maioria das famílias, da minha, de muitas, vieram do interior para a cidade, né? E ela vem com aquele costume de manter
ter no seu terreno ali a sua galinha, o seu porquinho, né, essa galinha poedeira. Essa prevenção vale também para o morador aqui da cidade, né? Para o morador que está aqui na cidade tem esses animais que também podem ser proliferados de doenças também, né? Falando em lugares nas cidades, a gente ainda tem o costume de ter uma galinha, de ter um bichinho. Mas a gente tem que cuidar muito se está atrapalhando o vizinho ou não. Por quê? Perante a Constituição, em perímetro urbano é proibido a criação tanto de galinha, tanto de porco, de criações de animais do campo. Mas nada impede. Se o teu vizinho não ligar, se você cuidar o fator, vamos colocar o odor, o cheiro, não está incomodando o vizinho, perfeito, crie, continue tendo esses animais. Mas a gente tem que ter essa ciência que, vamos pegar um perímetro urbano, seu vizinho denunciou, vai vir o pessoal da vigilância sanitária e você vai ter que parar com a criação, né? Mas isso que tu falou é a mesma coisa, o tratamento. Tem lá, vamos pegar assim, fui lá na agropecuária, lá na Tradição, lá que é onde eu fico com o Leandro, fazendo um merchandising. Fica à vontade, fui lá e encomendei 20 pintinhos. Eu vou colocar na gaiolinha. Antes de eu trazer esses pintinhos, vamos fazer uma detetização, vamos colocar um cal, que o cal elimina, vamos colocar um iodo, para quê? Para evitar que fique alguma bactéria, algum vírus ali, que ao colocar o meu animal, seja um pintinho, seja um coelho, uma codorna, se contamine, entendeu? Fazer uma boa limpeza no ambiente onde eu vou colocar esses animais. A mesma coisa se vale para bebedouros, para comedouros, porque estando bem limpinho, não tem bactéria, não tem nada que venha a causar alguma doença. É aquilo que eu falei anteriormente. O melhor tratamento pro animal seria a prevenção. É eu prevenir isso. Isso vale também, vamos colocar grandes aviários, pode ver que eles, antes de colocarem, alojarem os pintainhos no aviário, eles fazem uma detetização da cama, viram? A mesma coisa vale para nós. A única coisa que vai mudar é o tamanho do local, seja para alojar lá 30, 40 mil pintinhos, quanto para alojar 5. Então sempre ter esse cuidado, né? É o importante. Sim, e até para, que nem eu comentei contigo, o pessoal que ainda tem esse costume de ter essa criação, por exemplo, no perímetro urbano, né? Já é até, por exemplo, bateu a vigilância, alguém denunciou, se ele ter essa precaução, já é uma coisa a mais para ele apresentar, né? Não, eu tenho um animal aqui, mas ele é tratado, tudo, tá aplicando isso, tá ali, então não vai trazer uma doença pro vizinho, pro animal do outro vizinho que tá do lado, né? Você vamos colocar assim, você tá prevenindo assim, errado você vai estar, mas você tá fazendo uma forma correta. Isso. É a mesma coisa, você vai ter um cachorro. O teu cachorro tá em um estado corporal bom, não tem problemas com zoonose. Mas ele late, ele faz isso, faz aquilo. Opa, mas ele tá numa casinha boa. Você dá conforto pro teu animal, entendeu? Eu falo muito assim pra você. Você não é obrigado a ter um animal. Você não é obrigado a ter um cachorro, a ter um gato, a ter um papagaio. Mas a partir do momento que você... eu quero ter um cachorro, por exemplo. Eu tenho condições de criar esse cachorro? Eu tenho condições de criar esse bovino? Aí entra aquela pergunta. Tenho. Então o que um bovino precisa? Primeira coisa, alimentação de qualidade, uma água de boa qualidade, porque o animal, fala-se muito assim, a mesma água que você toma é a mesma água que você tem que dar pro animal, seja ele qual for. É você dar as condições de vida boa para ele. Não é vamos pegar um cachorro, hoje tem muitas pessoas que tratam um cachorro como se fosse um filho, não julgo, eu acho até legal. Mas assim, saber que animal é animal, humano é humano. Ou seja, nós como seres humanos a gente tem que prever, primeira coisa, a nossa saúde, a nossa integridade, seja física, para depois pensar no animal. Então o que um animal precisa para viver? É viver bem, uma comida de boa qualidade, é uma casa boa e acima de tudo, carinho. Amor do produtor. Não é simplesmente ter o bicho só por ter e deixar lá no canto lá e que... Isso. É você amar, é você cuidar. O animal precisa isso.
Porque até me corrija se eu estiver errado, gente, o animal, nessa questão que você falou, não só deixar lá no lado lá, mas ele, a partir do momento que se pega, independente do tipo do animal, para você, na tua propriedade, conforme o tratamento que você dá para ele, afetivo, vamos dizer assim, de você estar com o animal, ele pode até entrar em estresse, né? Ali. Porque, por exemplo, tem o pessoal que gosta de conversar com o bichinho, eu mesmo até com os cachorros, saio, converso tudo ali. Mas ele sente isso, né? Viu? Assim, Everaldo, eu indico muito, até eu fiz isso, um trabalho interessante com meu pai, bovinocultura de leite, tu vai fazer as ordenhas, colocar um rádio e deixar um rádio tocando. Por quê? O que acontece? O animal que não tem contato, só você e o animal. Chegou uma pessoa estranha, vamos colocar, ela vai começar a defecar mais na sala de ordenha, ela vai cortar o leite, recolher, né? Que o pessoal fala, né? Bem falado. Então você deixa um radinho tocando. Quando vem uma pessoa estranha, o animal não vai sentir tanto esse estresse. Por quê? Porque ele já está acostumado com o som, com a voz de outras pessoas. Isso vale até mesmo com composto, vale até mesmo para quem está com o animal fechado, ou para quem tem mesmo aquela vaquinha que vai tirar o leite só para fazer um queijinho, para fazer alguma coisa mais caseira, né? Uhum. É você ter esse hábito. A gente conversar com o animal, dar aquele carinho, o animal também retribui. É você proporcionar o conforto para o animal. É aquilo sempre que eu te falei. O que o animal precisa hoje? Uma alimentação de boa qualidade. Caso vamos colocar bovino, até não é tanto, mas um cachorro vai ter uma casinha para prevenir umas intempéries da natureza. Sim. Sempre você dá um conforto, né? Não, isso é muito bom. A questão de vaca leiteira também, né? Tem aquelas mais dóceis, né? Que é tranquilo, mas já tem aquela, por exemplo, que é só com o dono, quem cuida dela, né? Mesmo ali, se chegar outro estranho já não pega, né? E Jandir, pra gente finalizar o nosso podcast aí, que foi muito interessante, bastante informação para o pessoal. Hoje, na atualidade, a gente tem uma porcentagem grande de pets no lar, como você mesmo estava mencionando, cachorro, a gente colocou cuidado e tal. Qual que é a tua orientação para o pessoal que hoje é a grande maioria, duvido da casa que não tenha um pet dentro de casa, um cachorro, um gato? Tua orientação para os cuidados com eles, principalmente agora no inverno, e o procedimento após inverno, qual que é o principal cuidado, além da alimentação, né, do medicamento? Everaldo, eu acho assim, a primeira coisa é o conforto, né? Mas vamos pensar assim, um animal, a primeira coisa, ter as vacinas em dia, a preventiva para peste do sangue, para cinomose, para parvo, certo? Verminose, que nem eu falei anteriormente, é você estar com os vermífugos em dia, certo? Vamos colocar assim a parte banhitosa. O banho uma vez por semana, se tu quer levar um pet, ou a cada 15 dias. Tem gente que leva 2, 3 vezes por semana. O animal é diferente da gente, tem pelo, você começa a levar muitas vezes ao pet, 2, 3 na semana pode começar a dar problemas de pele, entendeu? É ter esses cuidados, dar um conforto, uma casinha boa, não precisa estar dentro de casa, mas na parte externa é proporcionar, vamos assim, com que ele tenha uma atividade física, levar ele passear, ter cuidado da parte da onde ele vai fazer as necessidades dele. Você tem que sempre pensar em tudo isso antes de você ter o pet junto de você. Se o teu ambiente comporta um animal grande, vamos pegar um cachorro ali, um lavrador, ou o meu ambiente é mais um apartamento fechado, então melhor ter um cachorrinho pequeno. Você tem que ver tudo isso antes de você estudar a raça do animal, como é que é o instinto, vamos colocar assim, se ele é um animal mais agressivo, se é um animal mais hiperativo, porque dentro da mesma raça, o animal é igual a gente. Tem animal que vai ser mais ativo, mais de correr, mais de pular, tem animal que vai ser mais calmo, e tudo isso vai o fator estresse envolvido. Se o animal ficar muito tempo fechado dentro de casa, ele vai ser um animal estressado. Tendo estresse, cai a imunidade, suscepção a outras doenças, certo? A mesma coisa, tem muita gente que fala com relação às vacinação para não entrar em cio. Dá câncer, dá isso. Vai dar, mas a longo prazo. A curto prazo não. Então, se eu não tenho condição hoje de fazer uma retirada de útero da fêmea,
vou fazendo as vacinas para não deixar o animal tá criando e povoando a nossa cidade, né? Ou tentar procurar ver se o setor público às vezes não consegue fazer uma prevenção, fazer uma laqueadura, alguma coisa mais a baixo custo. Então, sempre antes de você ter um animal, veja se você vai ter as condições necessárias para cuidar dele. Primeiro, o espaço. Meu lote, meu terreno na cidade é pequeno, eu vou ter que deixar meio dentro de casa. Vou pegar um lavrador, um cachorro de grande porte, o cachorro vai ficar estressado. Você vai ter tempo de levar ele caminhar ou não vai? Aí é tudo perguntas que antes de você ter esse animal, é de você se fazer. Ou você fazer até mesmo para o teu filho. Meu filho quer ter um cachorro. Então tá, filho, você consegue levar uma vez, 2 por semana ele caminhar? Você vai conseguir dar banho nele? Não, não vou. Então você consegue levar no pet shop uma vez por semana para dar um banho em tosa, para fazer a higiene necessária? Consigo. Os vermífugos, vai estar em dia, conversar sempre com o veterinário e prevenir a doença, né? A mesma coisa, sei que o tempo está nosso curto, eu falo muito assim em bovinos de corte de leite. Escolher o animal, o touro certo, para você colocar na tua vaca, para evitar problemas de parto. Vai lá, viu que a vaca não conseguiu criar, colocou a mão, é coisa difícil. O mais rápido possível chamar o veterinário, porque assim você previne que ocorra uma morte do terneiro e também do animal. Evitar que você chegue ao estágio de fazer uma cesárea ou fazer alguma outra coisa mais grave, Geraldo. É sempre você fazer aquela pergunta: o que eu preciso para ter esse animal? Eu tenho as condições de criar esse animal? Eu tenho tempo para me dedicar? Porque não é só você ter o animal, você tem que dar o amor também. Um cachorro, um gato, um papagaio é como se fosse uma criança. Sim. Você tem que dar carinho, você tem que dar atenção, você tem que dar amor. E para isso você tem que doar o tempo. Meu dia a dia é corrido, eu tenho que trabalhar 8, 9 horas por dia, eu tenho que jogar meu futebol à noite, eu tenho que ir na academia. Então será que é ideal eu ter um cachorro, eu ter um gato? É ideal eu ter um frango? É sempre fazer essa pergunta. É ver se você vai ter a condição, né? De ter esse bicho. Exatamente, Jandir. Uma pena que o nosso tempo está estourando aqui, que foi muita informação esse podcast aí para você ouvinte nosso aí, muita informação aqui com o nosso amigo Jandir. Tenho certeza que você que está nos ouvindo e nos acompanhando até agora teve uma aula, uma palestra aí de prevenção, cuidados com o animal. E Jandir, só tento agradecer a participação aí com a gente nesse 7º episódio aí. Uma pena que o tempo curto, a gente poderia falar bem mais de genética, tudo. Espero que a gente tenha mais oportunidades para a gente estar conversando, né? E mais uma vez, cara, obrigado de coração de estar participando com a gente, de estar trazendo essas informações tanto para mim ou para a população geral que nos ouve, que tenho certeza que foi bastante informação e o pessoal também ficou muito bem antenado aí. Só tenho que agradecer, cara. Eu que agradeço ao amigo pela oportunidade e parabenizar o trabalho, né, que você está desenvolvendo, porque nós vivemos a nossa cidade, a nossa região é o agronegócio. E muitas vezes a pessoa da cidade não sabe o que é o agronegócio. E o que você está proporcionando, além de conversas com veterinário, com produtores, é mostrar o que é. O agro é muito além de você ter uma propriedade, vai muito além de você ir para o campo, é você estar no dia a dia, é conversando com pessoas, é mostrando à população. Hoje, se não fosse o agronegócio, você não teria nada para comer na mesa. Se não fosse um animal de produção, ou um agrônomo, ou um veterinário, ou um zootecnista, e acima de tudo, se não fosse o produtor rural, trabalhar, levantar muitas vezes 5 horas da manhã, indo dormir 7, 8 da noite, para dar esse alimento que vai chegar à nossa mesa. Então, o que você está fazendo é uma coisa honrosa para a sociedade. Tem que dar os parabéns para você. Obrigado, fico agradecido pelas tuas palavras, Jandir. E o foco do AgroCast PR é exatamente isso, né? Mostrar o lado do agronegócio, a força que tem aqui, o trabalho, porque simplesmente o alimento que chega na mesa, o trabalho que dá para chegar e valorizar tanto o produtor, o pessoal, enfim, esse é o nosso papel aqui. Muito bem, gente, esse foi o nosso
AgroCast PR, o podcast do agronegócio. Hoje com a participação especial de Jandir Bernardi aqui com a gente. Teve um papo super bacana. Finalizando por aqui, gente, nosso 7º episódio. Logo mais estaremos com o nosso 8º episódio aí, com assuntos muito interessantes como o de hoje também. Quero deixar meu abraço a todos vocês aí, fique com Deus, muito obrigado pela paciência, por nos ouvir e até a próxima, galera. Fique com Deus, Deus abençoe a todos e até mais!